Então, mais um dia aqui no Intermate para dar prosseguimento aos nossos projetos, né? E hoje a aula é de um assunto muito importante, né? Sobre polígonos, né? Então eu vou fazer um pequeno introito para a gente poder dissertar sobre esse assunto importante, né? Então, olha só. Polígono. Vamos começar pela definição. O que é um polígono? Para eu definir polígono, eu vou começar com o introito. Eu vou definir primeiro o que é uma linha poligonal. Linha poligonal. Então, o que é uma linha poligonal? Vamos lá. Linha poligonal é toda linha quebrada. Dá um exemplo aí, Edson. Vou dar. Exemplo número 1. A, B, C, D, Temos aqui uma linha quebrada. Exemplo B. Exemplo B, temos aqui uma linha quebrada. A, B, C, D. Vou dar mais um exemplo aqui, letra C. Temos aqui mais uma linha quebrada. A gente repara pelos exemplos que eu dei que a linha poligonal, a linha quebrada, ela pode ser aberta ou fechada. Aqui eu começo no ponto A e termino no ponto F. Aqui eu começo no ponto A, dou a volta e volto para o ponto A. Então essa aqui é fechada, essa aqui é aberta, essa aqui é fechada. Aqui eu começo no ponto A, dou a volta e volto para o ponto A. Então, aqui nós temos, primeiro exemplo, é uma linha poligonal aberta. Segundo exemplo, e o terceiro são linhas poligonais fechadas. Aqui é fechada e aqui é fechada. Aqui é linha poligonal, uma linha poligonal aberta. Então, linha poligonal, toda linha quebrada, pode ser aberta ou fechada. Agora a gente pode definir o que é um polígono. O polígono, isso aqui não é um polígono, é só uma linha poligonal aberta. Isso aqui é um polígono, é uma linha poligonal, mas é fechada. Isso aqui também é polígono, é uma linha poligonal fechada. Então, o que é o polígono? É toda linha poligonal fechada. A gente pode definir então o polígono como sendo toda linha poligonal fechada. Então tá aí definição de polígono, tá? Aqui nós temos um polígono convexo e aqui nós temos um outro polígono. Esse aqui é em forma de estrela, por isso é chamado polígono estrelado, né? Esse aqui é côncavo, esse é convexo. Então os polígonos podem ser côncavos ou convexos. Então, côncavo ou convexo. Bom, qual a diferença para o polígono côncavo e polígono convexo? Vamos lá.
Esse aqui é convexo. Esse aqui é côncavo. Quando é que um polígono é convexo, quando um polígono é côncavo? Bom, o polígono convexo, quando eu escolho dois pontos no seu interior, qualquer par de ponto, né? Qualquer par de ponto, por exemplo, esses dois aqui, e ligo, eu tenho um segmento e esse segmento ele está totalmente contido no polígono. Então, qualquer par de pontos que eu pego aqui, ligando, o segmento vai estar contido no polígono. Então, isso é um polígono convexo. O segmento está sempre contido no interior do polígono. E aqui vai ter par de pontos que eu pego ligando aqui, vai estar no interior do polígono. Mas vai ter par, pelo menos um par, vai ter pares de pontos aqui que quando eu ligo ele não está totalmente contido no polígono. Então ele vai ser um polígono côncavo. Então, polígono côncavo, segmento não está totalmente contido no polígono. E o polígono convexo, qualquer par de pontos vai estar sempre contido no polígono, né? Então essa é o início, é o introito, né? O polígono é toda linha poligonal fechada. A linha poligonal pode ser aberta ou fechada. Quando ela é fechada, é um polígono. Se ela for aberta, ela não é polígono. Os polígonos se dividem em côncavos e convexos. Os côncavos, os pares de pontos, sempre no interior. E o convexo vai ter pares de pontos, onde o segmento não fica totalmente contido no polígono. Então, isso é o introito. Eu vou apagar para dar continuidade. Printa. 1, 2, 3. Vamos ao próximo passo. Dando prosseguimento. Os elementos do polígono. Elementos de polígonos. Vou pegar um polígono qualquer aqui, por exemplo esse. E vamos falar dos seus elementos. Os pontos A, B, C, D e E são os vértices do polígono. Segunda coisa, AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono. Quando a gente une dois vértices consecutivos, a gente tem um lado. Terceiro elemento importante. O segmento AC e o segmento AD são diagonais do polígono. Diagonais do polígono. Quando eu uno dois vértices consecutivos, eu tenho um lado. Quando eu uno dois vértices não consecutivos, eu tenho a diagonal. Então aqui nesse polígono eu tenho essa diagonal do vértice A e tenho essa do vértice A. Os outros também têm. Eu tenho duas aqui, tenho essa e essa. Aqui vai dar 5 diagonais ao todo. Eu não vou desenhar para não ficar complicado aqui a visão, né? Então, AC e AD são diagonais. O que mais a gente tem de elementos?
nesse polígono nós temos ângulos que ficam no interior. Esses ângulos do interior eu vou chamar de AI. O que é o AI? O AI é o ângulo que fica no interior, é o ângulo interno. E se a gente prolongar o lado, com um lado consecutivo, esse aqui é o ângulo interno, e aí a gente vai encontrar o ângulo externo, que a gente vai chamar de AE. Externo. Basicamente, esses são os principais elementos do polígono, ok? Então, isso aqui, todos os exercícios vão falar sobre esses elementos aí. Vértice, lado, diagonal, ângulo interno e ângulo externo. 30, vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é a nomenclatura, ou seja, vamos dar nome aos polígonos. Nomenclatura. A nomenclatura a gente vai dar nome agora para os bichinhos, né? Vamos lá. Eu vou chamar de N minúsculo, o gênero do polígono. Mas o que é gênero, Edson? Gênero é o número de lados do polígono. E aqui do lado a gente vai dar um nome para ele, conforme o número de lados. Então nós vamos formar uma tabelinha aqui, ó. Número de lados, nome do bichinho. Obviamente, né, o polígono de menor número de lados, ele tem 3 lados, porque se o polígono é uma linha poligonal, né, quebrada, a linha poligonal fechada a linha poligonal para fechar, ela precisa no mínimo de 3 segmentos. Então, polígono é uma linha poligonal fechada, tem que ter no mínimo 3 segmentos. Então, o menor número de lados, ou o menor gênero de polígono, é o polígono de lado 3. Qual é o nome desse polígono? O nome dele é o triângulo. Polígono de 4 lados. É o quadrilátero. Qual é o nome do polígono que tem 5 lados? É o pentágono. Polígono com 6 lados. É o hexágono. Tem gente boa aí que gosta de falar hexágono. Hexágono não existe, tá bom? Existe o hexágono. Polígono que tem 7 lados. É o heptágono. Polígono que possui 8 lados. É o octógono. Que possui 9 lados. É o eneágono. Polígono que tem 10 lados. É o decágono. E 5 vezes. Polígono que tem 11 lados. É o decágono. Aqui eu acho que não pega mais para baixo, então eu vou continuar aqui do lado aqui, ó. N, nome. Então aqui, ó, 11 lados. Polígono com 12 lados. É o dodecágono. Polígono com 13 lados.
Polígono de 13 lados não tem nome especial. 13, 14 não tem nome especial, mas de 15 tem. É o pentadecágono. 16, 17, 18, 19 também não tem nome especial, mas o 20 tem. É o icoságono. Então, essa nomenclatura a gente tem que saber, porque elas serão cobradas nos exercícios. Então, no exercício, ele não vai pedir para você calcular o número de lados do polígono que tem 20 lados. Ele vai pedir para você calcular o número de diagonal do icoságono. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um hexágono? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um decágono? Tem que saber o nome, porque ele não vai falar polígono de 11 lados, ele vai falar um decágono. Ok? Então esses aqui você tem que conhecer, tá certo? E se for um polígono diferente desses? Calcule o polígono de 100 lados. Calcule o número de diagonais do polígono de 100 lados, tá? Mas quando forem esses aqui, ele vai falar um nome. Um nome você tem que conhecer por causa disso, tá? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, epitágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e o icoságono. Então esses são os nomes que você precisa conhecer, ok? Pinta, que eu vou apagar para a gente ir para o próximo tópico. Então olha só, eu vou demonstrar 7 fórmulas aqui, para a gente trabalhar todo 100% de polígonos, né? A gente vai trabalhar com essas 7 fórmulas. Elas atendem todos os casos de polígono, você pode resolver através dessas 7 fórmulas que eu vou demonstrar aqui, tá certo? Antes disso, eu vou usar uma nomenclatura aqui que eu vou expor aqui, ó. Primeiro, SI. O que é SI? SI é a denominação de soma dos ângulos internos. Temos também o AI. O que é AI? AI já vimos, né? É quando eu quero não calcular a soma de todos os ângulos, mas eu quero um ângulo interno. Então aí vai ser ângulo interno. O que vai ser o SE? Obviamente o SE vai ser a soma dos ângulos externos. E o AI? O AE vai ser um ângulo externo. Além da soma de interno, soma de externo e ângulo interno, ângulo externo, temos 3 tipos de diagonais dentro do polígono. Tem as diagonais, que eu vou chamar de D maiúsculo, D maiúsculo. São as diagonais totais do polígono, totais. Tem a diagonal que eu vou chamar de DV. O que é DV? São as diagonais do vértice, de um só vértice, polígono. E ainda tem DC. O que é DC? São as diagonais do centro, que passam pelo centro do polígono. Então, com essas 7 fórmulas aqui que eu vou demonstrar, a gente resolve 100% das questões de polígono, sobre polígono, ok? Vou colocar mais uma dentro aqui, polígono regular. O que é um polígono regular, Edson?
Polígono regular é quando o polígono é equilátero e equiângulo simultaneamente, ou seja, ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. Então, polígono regular é aquele que é simultaneamente equilátero pega aqui embaixo, mestre. Estourando aí embaixo. E equilátero e equiângulo. Já que tu me chamou, vou fazer uma observação. Posso? Pode? O único polígono, que ângulos iguais impliquem lados iguais e lados iguais impliquem ângulos iguais é o triângulo. Os outros polígonos isso não acontece. Só se ele for regular. Né? Só se for regular. Por exemplo, se eu tenho um pentágono e os 5 ângulos são iguais, eu não tenho a garantia que ele é regular. Não. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Exatamente. Simultâneo, tem que ser simultaneamente equilátero. A única exceção. Quando a gente é o estudar triângulo. quadrilátero, eu vou falar nisso, né? Porque vai ter quadrilátero que é equilátero e equiângulo, vai ter quadrilátero que é equilátero, vai ter quadrilátero que é equiângulo, mas para ser regular, tem que ser simultaneamente. Equilátero. A única exceção é o triângulo. É o triângulo. E equiângulo. Show? Então, agora eu vou fazer as demonstrações de 7 fórmulas e vou usar essa nomenclatura aí, tá certo? Vou apagar e vamos lá as demonstrações. Agora vem a parte mais bonita que eu acho. Né? Com essas 7 fórmulas demonstradas, a gente resolve 100% das questões. Por isso, ser equilátero não garante que ele é equiângulo, e ser equiângulo não garante que ele é equilátero. Né? Então vamos lá, primeira fórmula. Soma dos ângulos internos do polígono. Bom, soma dos ângulos internos eu vou chamar de SI. Então SI para a gente vai ser a soma dos ângulos internos. Então, para calcular a soma dos ângulos internos, eu vou fazer aqui uma sequência aqui. Olha só, veja só. Primeira coisa, uma sequência de polígonos aqui. Polígonos de 3 lados, n igual a 3. Triângulo. Ai. Polígono de 4 lados. N igual a 4, quadrilátero. Polígono de 5 lados. N igual a 5, pentágono. Vou parar aqui, polígono de 6 lados. N igual a 6 é o hexágono. Então veja só, seguindo esse raciocínio aqui, eu pegando um vértice, escolhendo um vértice do polígono, e traçando as diagonais desse vértice, o triângulo não vai ter nenhuma, certo? Não vai ter nenhuma. Aqui, ó, a do quadrado, desse vértice aqui, vai ter uma. No pentágono, vai ter 2. No hexágono, vai ter 3, e assim por diante. Então, tem um padrão. Aí eu vejo que quando eu traço a diagonal do vértice, só, eu divido os outros polígonos em triângulos. Certo? Então aqui, qual é o número de triângulos aqui formados? No primeiro. N igual a 3, eu tenho um triângulo. Não tem diagonal nenhuma, mas eu tenho um triângulo.
Aqui, o número de triângulos aqui no segundo. Quando eu traço a diagonal, eu divido em 2 triângulos. Então, o número de triângulos, 2. Aqui, o número de triângulos. Dividi em 3 triângulos. Aqui, número de triângulos. 4 triângulos. Então eu percebo, obviamente, que existe um padrão, né, entre o número de lados do polígono e o número de triângulos formados. Então olha só, 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. Então tem um padrão, né? Para eu calcular o número de triângulos de um polígono, o que eu faço? Eu pego o número de lados e diminuo 2 unidades. Aí eu tenho o número de triângulos. Bom, e daí, Edson? E daí que eu sei que primeira lei de Tales, angular de Tales, diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180. Então, se a soma é 180, aqui eu tenho 2 triângulos. Então, a soma vai ser 2 vezes 180. E aqui eu tenho 3, vai ser 3 vezes 180, assim por diante. Então, para eu pegar uma forma genérica para calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, de um quadrilátero, de um polígono qualquer, o que eu faço? Eu pego 180 graus, que é a soma de um ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, e multiplico isso pela quantidade de triângulos. A quantidade de triângulos é n menos 2. E aí eu chego à fórmula para a gente calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Seja ele regular ou não, né? Pode ser polígono regular ou não, é para polígono qualquer, certo? Aproveitando a deixa, se para calcular a soma eu uso essa fórmula, né? E se eu quiser um ângulo interno, não a soma deles todos? Aí, vamos lá ver o que acontece. Eu quero agora achar um ângulo interno. Não a soma. Olha, o triângulo tem 3 ângulos internos, tem 3 lados, 3 ângulos. O quadrilátero tem 4 ângulos internos, 4 lados, 4, ou seja, o número de lados é igual à quantidade de ângulos internos. Então, se eu quiser achar um ângulo interno só, eu pego o polígono, a soma dos ângulos internos do polígono e divido pelo número de lados. Então, aí eu chego à segunda fórmula, que é a fórmula de ângulo interno. Então, para calcular um ângulo interno apenas, eu pego a soma, SI, e divido pelo número de lados. Mas a soma eu já tenho. Quem é a soma? 180, n menos 2, e divido por n. E aí eu chego à fórmula para calcular um ângulo interno. Só tem um detalhe. O detalhe é que, quando eu divido por n, eu estou considerando que todos os ângulos internos são iguais. E aí, mestre, o que implica isso? Só tem ângulo interno quando for polígono regular. Aí, se eu estou considerando que os ângulos são iguais, só vai ter ângulo interno. Eu só posso usar essa fórmula de ângulo interno quando? Quando o polígono for um polígono regular. Regular. Ou seja, essa fórmula aqui não serve para qualquer polígono. Só serve para polígonos regulares. Então, no enunciado das questões que ele pedir para calcular o ângulo interno, ele vai falar para você que o polígono é um polígono regular. Tá certo? Essa aqui não, pode ser regular ou não. Mas essa aqui eu estou considerando que os ângulos são iguais. Então, só serve para polígonos regulares. Ok? Então, já temos a primeira fórmula. A segunda fórmula, são 7 que eu falei ao todo, porque 7, segundo a escola pitagórica, 7 é o número da perfeição. Quantos são os dias da semana? 7. E quantas são as notas musicais? 7. E os pecados capitais? Opa! Ai, caramba! 7. 7. Acabou e caiu 7. Quebrou não, né? Não. Caiu 7. Então, continuando então. Pinta aí que eu vou apagar para ver as outras 5, então.
Paguei. Soma de ângulo interno, soma de ângulo externo, soma de ângulo interno e um ângulo interno. Já temos duas formas. Terceira fórmula. Como é que eu calculo a soma dos ângulos externos de um polígono? Aqui eu vou usar um outro raciocínio para desenvolver. Agora eu quero a terceira fórmula. Eu quero calcular a soma dos ângulos externos. Bom, eu vou chamar esse aqui de SE. SE é a soma dos externos. Bom, vou desenvolver o seguinte raciocínio. Puxar uma linha de raciocínio aqui. Eu tenho um polígono. Aqui está o seu ângulo interno, que eu já aprendi a calcular. Se eu prolongar o lado com lado consecutivo, eu tenho um ângulo externo. E daí eu vejo que, quando eu junto o interno com o externo, dá um ângulo raso. O ângulo raso vale 180. Então eu vou puxar essa linha de raciocínio. Quando eu tenho um ângulo interno mais o ângulo externo, eles são suplementares. Então a soma tem que ser 180 graus. E daí, Edson? E daí que eu quero calcular a soma dos externos. Então, eu vou passar o AI para lá. Eu vou ter que o AE, um ângulo externo, é igual a 180 menos os ângulos internos, um ângulo interno. Mas como eu quero a soma, aqui eu tenho um só. Para eu achar a soma, é só multiplicar pelo número de lados. Então a soma dos externos é igual a número de lados vezes o número de ângulos. Então, se eu multiplicar aqui tudo por N, né? Eu vou chegar à seguinte situação. Aqui eu vou ter N. Ou melhor, não vou nem fazer isso. Bom, tá. N vezes AE é igual a 180N menos N vezes AI. Tá. Agora, a fórmula de AI eu já tenho, né? Então eu posso trocar. Quem é NAE? NAE é o que eu procuro. É a soma dos externos. Aqui vai ficar 180N. E aqui vai ficar 180N. Multiplica N menos 2 sobre N vezes N. Então olha só que legal. Esse N aqui, simplificando, sobra isso. E a gente agora, juntando ali as partes, nós temos 180N menos distributivo 180N mais 360. Logo, simplificando os termos semelhantes, a gente conclui que a soma dos ângulos externos então, de um polígono qualquer vale 360 graus. Como assim, Edson? Quanto vale a soma dos ângulos externos do triângulo? 360. E do quadrilátero? 360. E do polígono que tem 1000 lados? 360. Quarta fórmula. E o ângulo interno? Ele tem uma fórmula para ângulo externo. Ângulo externo. Como é que eu calculo o ângulo externo, Edson? Bom, o ângulo externo, eu pego a soma de todos eles, de todos os externos, e divido pelo número de lados. Aí eu vou ter o ângulo externo. Mas a soma dos externos eu sei que é 360, então eu vou trocar aqui, ó. Então vai ficar 360 sobre N. Mas para dividir pelo número de lados, eu estou considerando que os lados são iguais e os ângulos são iguais. E isso só acontece, mestre? Polígono foi regular. Só acontece para polígonos regulares. Então,
essa fórmula de ângulo externo também só serve para polígonos regulares, tá? São as duas fórmulas que só servem para regulares. Ângulo interno e ângulo externo. As outras 5, elas servem para polígonos regulares ou não. Aliás, você abriu uma brecha aí legal pra caramba, hein? Vai, manda! Vou dar uma dica aqui, quer dizer, não pra você, porque você sabe tudo. Uma bomba, né? Quem que sabe tudo? Sabe tudo. Você gosta de brincar comigo, né, velho? Sabe tudo. Você é um brincalhão. Agora, o que eu digo sempre para meus alunos, né? Todo problema, quer dizer, todo, a maioria dos problemas que envolvem ângulos internos, né? Para você achar número de diagonais, etc. Ele tem que falar com polígono regular. É sempre melhor trabalhar com o ângulo externo. Claro, porque se você tem o interno, o externo é o suplementar. Exatamente. Eu faço sempre isso. Entendeu? Você vai trabalhar, porque a fórmula aqui é muito maior, A dá muito mais forma é trabalho. muito mais simples, 360 sobre N. É muito mais fácil Você trabalhar acha com o externo, e o outro é suplementar. o outro é o suplemento. Eu faço isso também, mostro primeiro. Por isso que eu acho que aquela relação ali é super importante ser comentada. O ângulo interno mais o externo é 180. Sim. Que é uma coisa óbvia, mas nem todo mundo percebe. frisa isso. Olha lá. Entendeu? Eu estou falando de problema assim. Num determinado polígono regular convexo, a soma dos ângulos internos, É tanto. o ângulo interno é 135. Qual o número de diagonais desse polígono? Quer dizer, ao invés do cara trabalhar com um ângulo interno, ele deve trabalhar com externo. É só pegar o suplementar. 45, vai ser 360 sobre N igual a 8. Muito mais rápido. Muito mais rápido, né? É show, por isso que eu começo a minha demonstração partindo disso, né? Para desenvolver esse raciocínio. Então, printa aí que eu vou apagar, já mostrei 4, faltam 3, né? Então vamos ver as outras 3, são as diagonais, tem 3 tipos. Bom, vamos lá. E depois eu vou fechar fazendo umas questões aqui da EPK, vamos pegar umas questões avulsas aí para a gente trabalhar um pouco a ideia de polígonos aqui, como é que a gente pode usar essas fórmulas, né? Bom, quinta fórmula. Número total de diagonal ou diagonais totais do polígono. Vamos chamar isso de D maiúsculo, tá? Total diagonal D maiúsculo. Bom, como é que eu chego nesse número de diagonal? Vamos lá. Vou desenvolver o raciocínio aqui, preste atenção. Mais uma vez, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Vamos pegar o exato. N igual a 6. Já dá a ver que o padrão que existe. N igual a 6. Aí o que acontece? Vou pegar e traçar a diagonal do vértice, de um vértice só. Quando eu faço isso, olha só. Aqui não tem diagonal nenhuma, diagonal do vértice. Nenhuma. Aqui, diagonal do vértice. Tem uma. Aqui, diagonal do vértice. Temos 2. Diagonal do vértice. Temos 3. Já, obviamente, já deu para perceber a relação que existe entre o número de lados e o número e as diagonais do vértice do polígono. Então, aqui, ó, 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. E assim vai. Então, para a gente calcular o número de diagonais que sai de um só vértice do polígono, é o número de lados menos 3 unidades. Então, essas são as diagonais de um só vértice. Mas o polígono não tem um só vértice, né? Ele tem uma quantidade de vértices. Então, o que eu faço para achar o total? Eu pego o número de vértices e multiplico pelas diagonais que saem de um vértice. Só que o número de vértices do polígono é igual ao número de lados. Então, para calcular o total de diagonais, o que eu faço? Eu pego o número de lados e multiplico pelo número
de diagonais do vértice de um só vértice. Aí eu chego ao número total de diagonais do polígono. Só tem um detalhe, mestre. Qual é o detalhe? Se você aplicar isso aqui, por exemplo, ó, o quadrilátero tem 2 diagonais, não tem? Detalhe, O pentágono tem 5. Vou mostrar domingo isso. É. O detalhe é esse, ó. O quadrilátero tem 2, certo? Se você aplicar aqui, ó, 4. 4 menos 3, 1 vezes 4, 4. Deu o dobro. O pentágono tem 5. Se você aplicar aqui, ó, vai ficar 5. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Dá o dobro. Está dando o dobro, mestre. Tem alguma coisa errada na minha forma. O que está errado na minha forma? Bom, está errado, cara pálida. Presta atenção. Aqui você tem A, B, C, D. Tem a diagonal AC. Aqui você tem a diagonal BD. Aqui você tem a diagonal CA. E aqui você tem a diagonal DB. Uma questãozinha de análise combinatória, né, mestre? Combinação. Aqui a diagonal AC é igual a diagonal CA, é a mesma diagonal. Então, e a diagonal BD é igual a diagonal DB. Ou seja, eu estou contando cada diagonal, quando eu faço isso aqui, 2 vezes. Então, para não contar a mesma diagonal 2 vezes, mestre, eu vou dividir tudo por 2, pode? E aí a gente elimina a questão. Então, para a gente calcular o número total de diagonal de um polígono, o que a gente faz? Aplica a fórmula n-3 sobre 2. E agora bate, quer ver? Quadrilátero tem 2, ó. 4, 4 menos 3, 1, 4 por 2, 2. Pentágono, 5, 5 menos 3, 2, 2 com 2, 5. Bateu. Fechou. Então, para a gente calcular o número de diagonais totais do polígono, aplica a fórmula. Sexta fórmula, aproveitando a deixa. As diagonais do vértice. Diagonais do vértice. E saem de um só vértice. Que eu chamei de DV. Já está aqui, ó. Já está aqui bonitinho, ó. Quantas são as diagonais? Como é que eu calculo as diagonais que saem do vértice? Número de lados, menos 3 unidades. Então, quando ele pedir as diagonais do vértice, a fórmula é essa. E aí já temos 5, 6 fórmulas. Está faltando uma, que são as diagonais que passam pelo centro. Printa, que eu vou apagar, e a gente vai demonstrar a última fórmula. Tá certo? Com essas fórmulas, essas 7 fórmulas, a gente resolve 100% dos casos de polígono, tá? Então vamos lá. Paguei. Última fórmula. São as diagonais que passam pelo centro. Sétima e última fórmula. São as diagonais do centro. E a gente chamou aqui na nossa nomenclatura de DC. Diagonal do centro. Bom, vamos lá. Mais uma vez eu vou fazer aqui um esqueminha, ó. Triângulo n igual a 0, ou n igual a 3. Quadrilátero, n igual a 4. Pentágono, n igual a 5. Hexágono, n igual a 6. Então vamos ver se existe algum padrão. Diagonal do centro. Aqui está o centro do triângulo. O triângulo não tem nenhuma diagonal. Então as diagonais que passam pelo centro, 0. Tem nenhum. O retângulo, ou quadrilátero, tem 2 diagonais e as duas passam pelo centro. Então, diagonal do centro, 2.
Pentágono, o centro está aqui, ó. Vou traçar as diagonais. 1, 2, 3, 4, 5. Nenhuma passou pelo centro. Diagonal que passa pelo centro. 0. Hexágono. Está aqui o centro. Tem essa e tem essa. Essas 3 passam. As outras não passam. Essa e essa. Ao todo são 9, não passam. Só tem 3 que passam. Então, diagonal do centro, tá? 3. Já percebi, obviamente, né, uma relação existente entre o número de lado e o número de diagonais. Qual a relação? O número de diagonais do centro, 3, 0. 4, 2. 5, 0. 6, 3. Ou seja, quando o N é ímpar, não tem diagonal passando pelo centro. Quando o polígono, o número de lados é ímpar. Agora, quando o N, o gênero, é par, vai ser a metade. 4 por 2, 2. 6 por 3, 2. E assim, 8 por 2, 4. Então, o número de diagonais que passam pelo centro do polígono só vai acontecer quando o polígono tiver o N par. E a fórmula é N dividido por 2. É metade do número de lados. Mas isso só é verdade, só ocorre quando o N é par. Quando o N é ímpar, não tem diagonal passando pelo centro. Show? E aí, então, terminamos a 7ª fórmula, e com essas 7 fórmulas, a gente fecha 100% das questões envolvendo qualquer que seja o nível. Se ele pedir as que não passam pelo centro, Total menos as que passam. Não precisa você fazer uma fórmula para as que não passam. Com essas 7 você... Né? E, inclusive já caiu essa questão no quantas diagonais não passam pelo centro do icosahedro. Eu vou fazer aqui, tá certo? Então eu vou fazer um resumo das fórmulas e depois a gente vai fazer alguns exercícios para ilustrar a aula de polígonos, ok? E o interessante também é que quando o polígono é regular, né, claro, e tem o número de lados par, né, você decompõe esse polígono em polígonos, em triângulos congruentes. Certo? O quadrado. O quadrilátero vai te dar 2 polígonos. O hexágono, 4 triângulos equiláteros. 3 triângulos equiláteros congruentes. Né? O octógono vai te dar 4 quadriláteros, 4 quadrados, né? E 8 triângulos. 4 e 5, 4. O hexágono dá 4 triângulos equiláteros se você partir do centro, né? Tem 4 triângulos sobre 2, porque é a metade. Então é isso. Show? 7 fórmulas que resolvem tudo. Tudão, x tudão. Vou apagar, vou fazer um resumão aqui. E aí, a partir desse momento, vamos para a prática. Que é o ano, hein? Exercício. Tá aí tudo mostrado, como a gente gosta de fazer aqui, né? Então, olha só, resumo. Síntese. Primeira fórmula. Soma de internos. 180 N menos 2. Segunda fórmula. Aí. 180 N menos 2 dividido por N. Isso aqui só para polígonos regulares. Terceira fórmula. Soma de externo. 360 graus, qualquer polígono. Quarta fórmula. Um ângulo externo. 360 dividido por N. Essa aqui é só para polígonos regulares. Quinta fórmula. Total de diagonal. N menos 3 dividido por 2. Sexta fórmula. Diagonal do vértice.
N menos 3. Última fórmula, sétima e última fórmula, diagonais que passam pelo centro. N dividido por 2. Isso aqui só quando N é par. Então aí fechou 7 fórmulas. Como na escola pitagórica o número 7 é o número da perfeição, então resolve 100%. Eu não concordo muito com isso não, mas eu acho que vale a pena a gente frisar, porque já caiu isso, né? De uma certa época para cá, as pessoas começaram a adotar também uma nomenclatura polígono 9 lados como nonágono. Eu não concordo muito com isso não. Entendeu? Tem uma nomenclatura grega, né? Não, mas isso aí foi uma invençãozinha de uma época pra cá. Tentou colar, não colou, né? Não colou, porque... Fica até feio, fica cacófato, né? E eles alegavam o seguinte, que o eneágono era o polígono de lado N. Né? Eles alegavam isso. Então tinha que ser nonágono. Tinha que ser nonágono. Mas aí seria N tracinho ágono, né? Polígono que tem N lados. Então não colou muito não, mas é bom lembrar, porque pode pintar na prova, né? Eu lembro também uma vez que a Epicar pediu para se racionalizar o numerador de uma fração. O numerador. Racionalizar, você não racionaliza numerador, pô. Mas ele pediu isso na prova, racionaliza o numerador. E aí a maioria dos meus alunos erraram a questão, não fizeram. Não vão fazer. Porque os caras estavam acostumados a racionalizar denominador. Eu faria a mesma coisa. Mas, dia de prova, né? Perdeu uma questão assim boba. Quer que racionalize o numerador? Racionaliza. Bom, não tem problema. Mas tá errado, tá? É nonágono? Nonágono, tá bom. Então, mestre, vamos lá, eu vou então apagar aqui e vamos às questões. Dando continuidade aqui à teoria, vamos fazer algumas questões. A primeira questão é do Colégio Naval. O Mário vai ler ela pra gente e a gente vai tentar fazer aqui, ó. Vamos lá, Mário. Determine a medida do ângulo agudo formado pelos prolongamentos dos lados AB e CD de um polígono ABCD reticências de 20 lados. Então o N é igual a 20, o gênero é 20, então tem 20 lados. Como eu não vou desenhar 20 lados aqui para não ocupar meu quadro todo, eu vou fazer um esquema assim, ó. 1, 2, 3, alguns lados. E vou colocar assim, ó, reticência. Então aqui tem o A, o B, o C, o D, o E, são 20 lados. Tá aí o esboço, né? Eu sei que o gênero é 20. Mais o que, mestre? Só isso. Calcule o ângulo obtuso ou agudo? O ângulo agudo. Formado pelo prolongamento de AB com CD? CD. Prolonguei. Certo? Então, ó, aqui no cruzamento tem dois ângulos. Tem um... Eu não sei qual é o agudo, qual é o obtuso, eu vou chamar esse aqui de alfa. Se alfa for agudo, já acabou a questão. Se alfa for obtuso, o outro aqui é o agudo. Aí eu vou escolher o outro, o beta. Ok? Então, muito bem, vamos lá. Ele quer esse ângulo agudo. Vamos ver, ou é o alfa ou é o beta. Prolongamento dos lados AB e CD vai dar esses dois ângulos aqui, ó. Tudo bem. Ele diz que o polígono é regular, Mário? Pois é, tá uma falha nessa questão aí. Ele não diz que é regular, ele né? deveria dizer que era regular. Deveria dizer que é regular. Então, a fica errada. Vamos considerar que o polígono seja regular, senão... Se não for, não tem como. Não tem como. Porque se o polígono for regular, aqui é o ângulo interno, aqui também é, ó. Os ângulos são iguais, né? Então esse aqui vai ser o ângulo externo e esse o ângulo externo. Ok? E aí, aplicando a primeira lei angular de Tales, a gente tem que alfa mais 2 vezes o ângulo externo tem que dar 180 graus. Bom, ele falou que é um polígono de 20 lados, né? Então o ângulo externo, ó, já aplicando a primeira fórmula, é
360 dividido por 20. Cortou, dá 18. Então esse ângulo externo aqui é 18. Esse aqui é igual, 18. Se for regular, né? Então aqui vai ficar alfa mais 2 vezes 18 é igual a 180. Logo, alfa é igual a 180 menos 36. Isso vai dar, obviamente, 144 graus. Então o alfa é 144. Só que o alfa não é agudo, é obtuso. Ele não pede o obtuso, ele pede o agudo. Obviamente o agudo vai ser o suplementar, né? Vai ser o beta. Vai ser 180 menos 144, que dá 36. Então a resposta para essa questão é o ângulo agudo é igual a 36 graus. Lembrando que ficou uma falha aí no enunciado da questão, que ele não citou que o polígono é regular, né? Aí não teria como fazer, certo? Fundamental isso. Fundamental. Até porque eu falei, né? Quando você trabalha com ângulo externo ou com ângulo interno, o polígono tem que ser regular. Se ele não falar que o polígono é regular, há uma falha de enunciado. Foi o caso da questão aí, tá certo? Então a primeira questão, questão número 1, tá aí. Pinta que eu vou apagar e vou fazer, essa aí foi a 13, né, Mário? 13 ou 10? Eu não lembro que fechou aqui, mas eu sei de cabeça. Não, foi mas... 10, foi 10. Foi 10? Então, não precisa não. Canta 11 também, peraí, você vai cantar as outras. Abriu aí? Não, eu sei aquela que você mandou, a 13 Não, mas de pois cabeça. eu quero as outras também, canta aí pra mim. Vai lá. Agora pega, essa aí foi a 10, pega a 11. A 11? A 11 e a 13. A medida de dois lados consecutivos de um polígono forma um ângulo de 24 graus. Tá, show. Ele não falou o polígono, o número de lado, né? As mediatrizes, aliás. As mediatrizes. Formam um ângulo de 24 graus. lados consecutivos? Isso. A mediatriz... Determinar o número de diagonais desse polígono. Show, bom, questão do naval também. Boa questão. Então, olha só. Dois lados consecutivos. O que são lados consecutivos? São lados um após o outro. Então esse lado aqui é consecutivo com esse. Então a mediatriz é a reta que corta no ponto médio e é perpendicular ao lado. Então a mediatriz desse lado é isso. E a mediatriz desse aqui vai fazer isso. Então elas vão se cruzar aqui formando um ângulo que ele disse que vale 24 graus. Ok? Ele diz que o polígono é regular, mestre? Não fala, mas nesse caso também eu acho que não precisa. Sim, Vai precisa precisar do número de porque eu vou lados. trabalhar com o ângulo interno aqui, ó. Precisa. Tá Se ele certo? pedir só o ângulo... Mas ele não disse que é regular também? Não, ele não fala. Mas ele deveria falar, né? Deveria. Deveria falar. Então, mais uma questão também que faltou aí, o enunciado polígono regular, tá certo? Tem que ser polígono regular. Trabalhou com a I e com a E, tem que ser polígono regular, tá certo? Isso aqui a gente forma um quadrilátero, né? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360. Então, 180 mais 24 dá 204, mais aí 204, mais aí tem que ser igual a 360, tá certo? 180, 204, Perfeito. então aí vai ser igual a 360 menos 204, 10 tiro 4, 6, 5 tiro nada, 5, 3 tiro 2, 1, dá 150, mas como eu não sou bobo, ao invés de trabalhar com ângulo interno, eu vou trabalhar com ângulo externo, que é suplementar, né? Porque a fórmula é menor, sai rápido. 156 para 180, falta 24. Então eu vou trabalhar com ângulo externo. Por quê? Porque o ângulo externo, eu sei que o ângulo externo é igual a 360 sobre N. Se isso é 24, então N é 360 por 24.
dá por 12 por 12, dá 30 15. sobre 2, ou n igual a 15. Então esse aqui é o pentadecágono, mas não é isso que ele quer, ainda não terminou a questão. Ele não quer o pentadecágono, ele quer o número de diagonais de polígono, não é isso, mestre? Exatamente. Qual diagonal é? Se você falou que tinha 3 agora, ele especificou, mestre, qual é a diagonal? Bom, nesse caso entende-se que seja total, né? Quando ele pedir a diagonal do centro, ele tem que falar que é a diagonal do centro. Se for a diagonal do vértice, ele tem que falar que é a diagonal do vértice. Se ele não falou nada, é porque está subentendido que é o número total de diagonais. Então, ele quer o Dzão, o número total de diagonais, que a gente sabe que é n menos 3 sobre 2. Isso vai dar 15 menos 3 sobre 2. 15 menos 3 dá 12, por 2, 6. 6 vezes 15, 90. Então esse polígono ele possui 90 diagonais. E aí a gente fecha mais uma questão, cara do naval, da IPK, questão bonita. Show? Agora eu vou pegar uma da IPK. Alguma observação, mestre? Tem. Qual? Vou dar uma piroada aí, já tem 1 hora de vídeo. Tá grande a peça, vou dar uma piroada de vídeo. Mais 1 hora, 2 horas, né? Olha só, se esse cara aqui, né, ele é um número natural. Certo. Então, ou ele é par, ou ele é ímpar. Se ele for par, certamente O outro n vai menos ser- 3 é ímpar. E o produto vai ser par, logo vai dar um natural. Se for o contrário, se esse cara for ímpar, né, O outro tem que ser o outro vai ser um ímpar menos outro ímpar, vai dar um par, né? Certo? Certo. E aí está garantido também que o produto vai ser par, vai ser dividido por 2. Então você sempre vai dar um número natural, né? Leva tudo para teoria dos números. É. Tudo teoria dos números, né, velho? Tudo, cara. E tem gente que diz que congruência não serve para nada. Ok. Tá bom, mestre. Paciência, né? É. Bom, mestre, agora você passa para mim a questão número 13, que é não é do naval, é da EPK. Vou fazer uma da EPK e vou fazer uma última para encerrar, ok? Então me passa aí a questão número 13, mestre, que é a questão da EPK. A 13 também é interessante. Essa questão é da EPK. Nós temos 3 polígonos convexos. Espera aí, só um minuto. EPK. Questão número 3, né? Questão 3? Isso. Eu já fiz 2 aqui, né? Questão 3. Nós temos 3 polígonos convexos. Tá, 3 polígonos? É. Tá, vamos lá. P1, P2 e P3. E dá o número dos lados, né? Dá n mais 1, n mais 2. Então, tem 3 polígonos. Tá, vamos lá. Vamos organizar. 3 polígonos? Então eu vou chamar o primeiro polígono, P1, cujo número de lados é n, é isso? Sim. P2, N mais 1 n mais 1 são números consecutivos, é isso? P3? Isso. E n mais 2. N mais 2. Então, são 3 polígonos cujos números de lados são consecutivos. Então diz que a soma dos ângulos internos dos 3 polígonos é 2.700. Então vamos lá. Soma dos internos de um Dos 3 polígonos. mais soma dos internos do segundo polígono mais soma dos internos do terceiro polígono, quanto deu? 2.700. 2.700. Tá, mais o que? Só isso. Só isso? Tem opções, mestre? Não. Não tem as opções aí. Que é o não, né? valor de n. Tá, e que é o valor de N. Só isso? Só. Facinho, mestre. Também acho. Soma de ângulos internos, como é que a gente calcula, mestre? Forma. Esqueceu, né? Nem precisa. Soma de ângulos Se internos. esquecer na hora deduz, né? Na hora deduz, é isso aí. Por isso que eu demonstro. 180 que multiplica, primeiro é N, né? N menos 2, certo? Mais a soma dos ângulos internos do segundo. Só que o segundo é N mais 1, então vai ficar 180 que multiplica N mais 1 menos 2. N mais 1 menos 2 dá N menos 1. Se eu errar, avisa aí, mestre. Você não erra. Terceiro. Você não erra, você se engana. Assim, quando se engana é por culpa do aluno. Quem não erra não aprende, velho. É verdade. 180
que multiplica N mais 2 menos 2, vai dar N, né, mestre? Sim. Deixa eu errar não, mestre, que eu sou ruim de tabuada, hein? Isso é igual a quanto? 2.700. 2.700. Bom, pode simplificar tudo por zero? Pode, mestre? A gente sabe fazer qualquer coisa? Pode? Pode. Aqui dá por Uma 9 boa por opção. 9 por 9 por 9, dá? Pode? Uma Por 9. opção. Por 9, pode? Boa opção. Por 9. Por 18 seria melhor ainda. Mas eu tô indo passo a passo, É, que eu tá sou indo passo a tartaruga, passo. né? Você sabe que eu sou difícil de conta. Mas, por 9. Isso. Por 9. Agora, por 2, né, mestre? Passo a passo, Isso. tartaruga, filosofia da tartaruga. A lebre é rápida, mas é a tartaruga que conhece bem o caminho, olha lá. O que sobrou? N menos 2, N menos 1, Mais N igual a 15. 15. Então vamos lá, mestre. Aqui, ó. N, 3N. Menos 2 menos 1, menos 3 igual a 15. Por 3 e por 3, pode? Sim. Menos 1 igual a 5. Quanto é N? Igual a 6. A 6. É só isso que ele quer? Só um dos lados? Só. Pô, sem graça, né? Podia pedir a diagonal do centro, né? É. Mas é uma questão bonitinha, né? É. Uma questão também ficaria muito bonita se você tivesse sacada, né, que essa soma ela tem que ser um múltiplo de 180, certamente. Claro. Então, quando eu divido 2.700 por 180, Já eu já vou encontrar, né? Já vou encontrar o quê? 2.700 por 180 15. vai dar 4 zeros. 270 por 180 vai dar o quê? Vai dar 15, É. né? 3N mais 15. Aí você não precisa nem trabalhar com isso. Aí você vai pegar o 15 e vai decompor em fatores primos. Você vai ter 3, 5 5. e 3 e 1. 5. E 1, né? Né? 1, 3 E aí o que vai acontecer? São os 3. O que vai acontecer? O 1 não pode ser. Exatamente. Não posso ter n igual a 1. Exatamente. Certo? Certo. Então você só vai poder ter o quê? Né? No meu menor número de lados é 3. Então você vai ter 3, 3, 4, 4 5. e 5. Né? Só que o 4 também vai ser descartado. Porque não é primo. Aqui vai aparecer números primos. Então não pode ser, o N não pode ser 3. Só vai poder ser 5. Então você vai ter 5, 5, aliás 6, 7 7 e e 8. 8. Você resolve Show. num outro caminho. Né? 6, 7 e 8, acabou. Aliás, ainda tem uma outra jogada mais importante. Quando você tem 3 números consecutivos, você tem um múltiplo de 3, né? Claro. Múltiplo de 3. Enfim. E aí o primeiro múltiplo de 3 que você tinha aqui? É o 6. Você... Porque aqui vai dar 3N mais 3. Então, Exatamente. naturalmente é múltiplo de 3. Sempre que eu pegar 3 números naturais, múltiplo de 3. Para fechar, mestre, para não esticar muito o vídeo. Tá grande demais. Não. Aí se precisar cortar em 2 partes, corta, tá? Vai mais um? Mais um. Saideira. Saideiro? Qual que você quer? Agora eu vou dar cabeça. Já caiu no concurso, eu não posso deixar de falar. Vai de cabeça aí? Vai de cabeça aqui. Vamos lá. Então vamos fechar aqui, tá? Eu aprendi a fazer conta com mamãe de cabeça aqui. Mamãe chamava, Edinho, vamos tomar tabuada. Aí eu sentava na mesa, ela colocava uma régua desse tamanho. 2 vezes 3. Aí eu pensava, olhava pro teto. É 5, mãe. Ela, não, ela pegava a minha cabeça, mestre, ó. 1, 2, 3. Você aprende conta, tabuada de cabeça rapidinho. Por isso que eu sou bom de tabuada de cabeça. Mas hoje em dia traumatiza, né? Não pode. Mas eu não fiquei traumatizado não, mestre. Ou talvez fiquei, não sei. Vamos lá. Olha só, a quarta e última questão aqui que eu vou improvisar aqui de cabeça. Questão número 4, também já caiu em concurso. É uma questão simplesinha, mas é legal mencionar, tá? Pessoal da ESA, da EA,
Preste atenção nessa questão, ó. Quantas diagonais não passam pelo centro? Quantas diagonais não passam pelo centro de um icoságono? Bom, mas Edson, você não tem nenhuma fórmula para as diagonais que não passam. Tá, é verdade, concordo. Mas você falou que resolvia 100% com as 7. Sim, eu falei. E continuo falando. Como é que eu vou resolver a questão usando as 7 fórmulas que eu dei para você? Simples. Eu quero as diagonais totais, as diagonais, quantas diagonais não passam pelo centro, que não passam pelo centro, Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total de diagonais. Quantas são o total de diagonal desse polígono? Coságono N é 20, então tem 20, que multiplica 20 menos 3, dividido por 2. Isso vai dar 10, que multiplica 17. Ou seja, o icoságono ao todo tem 170 diagonais. Mas eu não quero o total, Edson, eu quero as que não passam. Tudo bem, agora eu vou calcular as diagonais que passam pelo centro. Total de diagonal que passa pelo centro é N dividido por 2 quando o N é par. O N é par, então vai ser 20 dividido por 2 dá 10. Então temos 10 diagonais que passam pelo centro. Diagonais do centro. Mas eu quero as que não passam, Edson. Então tá. Para você achar as que não passam pelo centro, certo? Você vai pegar o total de diagonais e vai tirar as que passam. E aí, fazendo a conta, nós temos total de diagonal 170. E as que passam? 10. Conclusão: 160 diagonais não passam pelo centro do icoságono. E aí chegamos à solução. Ok? Aula. E aí a gente encerra essa aula aqui, foi uma aula introdutória, tá certo? Depois a gente vem para fazer mais exercício. Quer fazer um adendo, mestre? Não. Só que um aulão. Tamo junto. Então, Aula espetacular. até a nossa próxima aula. Tamo junto.